Olá, quem aqui nunca se deparou com um arquivo de log ou uma saída de comando gigante e pensou, e agora? Por onde eu começo? Pois é, nesta análise a gente vai mergulhar em três ferramentas que são verdadeiros canivetes suíços para quem trabalha com texto: grep, cut e awk. Elas são capazes de transformar aquele caos de dados em informação clara e organizada. Vamos lá! Bom, para começar, temos aqui um cenário super comum, um arquivo de log. À primeira vista, parece só uma parede de texto, né? Tem data, hora, usuário, se o login deu certo ou falhou, tá tudo aí, mas tudo misturado. É o clássico exemplo de sobrecarga de informação, onde achar uma coisinha específica parece uma missão impossível. E aí fica a pergunta, né? Como é que a gente faz para separar o joio do trigo? Para encontrar o que realmente importa no meio de todo esse ruído, sem precisar ficar caçando linha por linha. Para essa nossa investigação, vamos acender a nossa primeira luz. E essa luz é o grep. Pensa nele como um holofote bem potente que a gente aponta para a escuridão e ele ilumina exatamente a pista que a gente está procurando. A função do grep é, na verdade, bem simples, mas é extremamente poderosa. Ele basicamente lê um texto e mostra pra gente só as linhas que tem aquilo que a gente pediu, seja uma palavra, uma frase, o que for. Ele é o nosso primeiro filtro, o mais essencial de todos. Vamos ver isso na prática. Com um comando super simples como esse, grep fail, o que estamos dizendo para o sistema é: ei, dá uma olhada nesse arquivo de log e me mostra todas as linhas onde a palavra fail aparece. E olha só o resultado. É quase que instantâneo. Todo aquele ruído, toda aquela informação extra simplesmente sumiu. O grep filtrou tudo e deixou só o que interessa, as tentativas de login que falharam. Limpo, rápido e muito, muito eficiente. Ok, agora que a gente já encontrou a área de interesse, vamos pegar uma ferramenta com um pouco mais de precisão. Se o grep foi o nosso holofote, o cut... o cut é o nosso bisturi. A especialidade do cut é literalmente cortar o texto em fatias. Ele consegue extrair colunas ou campos específicos de cada linha. E para fazer isso, ele precisa de uma ajudinha, que é o tal do delimitador. É só o caractere que separa uma coluna da outra, que no nosso caso aqui é um espaço em branco. E é exatamente isso que esse comando está fazendo. A gente está falando para o cut, olha, o delimitador aqui é o espaço, -d, espaço. E eu quero que você me entregue só o quarto campo, -F4, de cada linha. E no nosso log, o quarto campo é justamente o nome do usuário. E o resultado mostra essa precisão cirúrgica. Olha que lista limpa. Só os nomes de usuário, mais nada. É perfeito para quando a gente precisa de um dado super específico e quer se livrar de todo o resto. Bom, agora a gente chega na ferramenta mais parruda desse nosso trio, o awk. Ele não é só um filtro, nem só um bisturi. O awk é praticamente um laboratório inteiro de processamento de texto. Sabe, o awk é muito mais que um comando. Ele é, na verdade, uma pequena linguagem de programação. Com ele a gente pode criar regras bem mais complexas. Coisas do tipo: se a quinta coluna for igual a fail, então imprima a quarta coluna, mas com um texto na frente. Ele analisa, manipula e formata os dados de um jeito super inteligente. E dá uma olhada nesse comando awk. Ele está fazendo duas coisas de uma vez só. Primeiro, ele checa uma condição, $5 igual a fail, ou seja, a quinta coluna é a palavra fail. Se a resposta for sim, aí ele executa uma ação, print user $4, que é imprima a palavra user e do lado o que estiver na quarta coluna. É essa lógica de se isso, então aquilo, aplicada em cada linha do arquivo. E o resultado mostra bem esse poder. A gente não tem só os dados filtrados, mas também já formatados de um jeito bem mais amigável, mais legível. Isso é o awk em ação, filtrando e transformando tudo num passo só. Então, vamos recapitular rapidinho. O grep a gente usa para buscar linhas que têm um padrão específico, o cut para extrair colunas e o awk para fazer uma manipulação mais avançada, mais inteligente do texto. Cada um tem a sua força. Certo. Agora que a gente já conhece as peças do nosso quebra-cabeça, chegou a hora de juntar tudo. Vamos ver como essas ferramentas, trabalhando em equipe, conseguem resolver um problema bem mais interessante. E o nosso desafio final é este: quantas vezes cada usuário específico falhou ao tentar se conectar? Responder a isso usando só uma ferramenta seria complicado. Mas combinando as que a gente já viu, a solução fica bem elegante. A mágica aqui acontece por causa do pipe, esse símbolo da barra vertical. Pensa nele como uma esteira de produção. A saída de um comando vira a entrada do próximo. Funciona assim. Primeiro, o grep encontra as linhas com o fail. O que ele encontra, ele passa para o awk. O awk, por sua vez, pega só a quarta coluna, ou seja, os nomes de usuário.
Essa lista de nomes é então enviada para o comando sort, que agrupa os nomes idênticos. E, para finalizar, o unique_se entra em cena. Conta quantas vezes cada nome aparece e mostra o resultado. É um trabalho em equipe perfeito. E pronto, tá aí a resposta final e precisa para o nosso mistério. Um relatório super conciso que mostra que o user 2 falhou uma vez e o user 4 também. Caso encerrado, e tudo isso graças à combinação dessas ferramentas. E a grande lição aqui é essa. O verdadeiro poder não está em cada ferramenta isolada, mas na forma como elas se conectam. Essa combinação, usando os pipes, é fundamental para qualquer pessoa que precise analisar logs, automatizar tarefas, enfim, trabalhar com texto de forma eficiente. E agora fica a reflexão. Com essas ferramentas em mãos, que tipo de informação, que tipo de mistério está aí escondido nos seus próprios arquivos de log, esperando para ser descoberto?